Lugares no mundo onde o tempo parece ter congelado, mas as histórias, as energias, essas nunca deixaram de assombrar. Locais abandonados, esquecidos pela civilização, mas impregnados de energias sombrias, de lendas perturbadoras, de ecos de tragédias que se recusam a desaparecer. Hoje vamos mergulhar no desconhecido, explorar os cantos mais escuros do planeta e desvendar os mistérios que se escondem por trás desses lugares abandonados. Preparem-se para uma jornada arrepiante, onde a linha entre o real e o sobrenatural se torna tênue, quase inexistente. Prontos para confrontar o medo e encarar as histórias sinistras que esses lugares guardam? Apertem os cintos, porque essa investigação vai ser intensa. No coração da Califórnia, ergue-se uma estrutura imponente, um labirinto de madeira e mistério, a mansão Winchester. Sarah Winchester, herdeira da fortuna dos rifles Winchester, acreditava estar amaldiçoada pelas almas das vítimas das armas de sua família. Para apaziguar esses espíritos inquietos, ela embarcou em uma construção incessante, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 38 anos. Escadas que terminam em tetos, portas que se abrem para paredes, corredores que levam a becos sem saída. Um projeto arquitetônico bizarro, concebido para confundir as entidades que a assombravam. Mas será que essa estratégia funcionou? Visitantes relatam sensações inexplicáveis, sombras que se movem pelos cantos, passos ecoando em corredores vazios e um frio na espinha que lembra as noites frias da Serra da Estrela. Sarah Winchester construiu uma prisão para os espíritos, ou acabou se aprisionando com eles. A energia nesse lugar é palpável, pesada, como o silêncio de um casarão antigo em ouro preto, e nos faz questionar. Será que as almas atormentadas ainda vagam por esses corredores labirínticos, buscando vingança ou apenas descanso eterno? Isolada nas águas tranquilas da lagoa veneziana, esconde-se um lugar envolto em sombras e silêncio. A ilha de Poveglia, um pedaço de terra amaldiçoado pela história que serviu como palco para horrores inimagináveis. Durante séculos, a ilha foi utilizada como quarentena para vítimas da peste negra, um depósito para os doentes e moribundos. Imagine o sofrimento, o desespero, a agonia de milhares de almas aprisionadas, esperando a morte em meio ao isolamento e à doença, como em um cenário digno de um conto de Álvares de Azevedo. Como se não bastasse, Poveglia também abrigou um hospital psiquiátrico, onde relatos de experimentos cruéis e torturas ecoam até hoje. Dizem que os gritos dos pacientes ainda podem ser ouvidos, como as lendas das almas penadas que assombram as noites portuguesas e que suas sombras vagam pelos corredores decrépitos do antigo hospital. A energia da ilha é opressiva, sufocante, como o ar pesado antes de uma tempestade no litoral brasileiro, e nos faz questionar a própria sanidade. Será que as almas atormentadas dessas vítimas ainda estão presas a esse pedaço de terra amaldiçoado? Poveglia é um lembrete sombrio da fragilidade da vida e um alerta para os horrores que a humanidade é capaz de infligir. Aos pés do majestoso Monte Fuji, no Japão, estende-se um mar de árvores verdejantes, um lugar de beleza serena e mistério profundo. A floresta de Aokigahara, conhecida como a Floresta do Suicídio, Aokigahara exala uma aura de tristeza e desespero, como um fado melancólico ecoando na noite. Sob a sombra densa das árvores, o silêncio é perturbador, quebrado apenas pelo som do vento e por sussurros inexplicáveis que parecem ecoar das profundezas da floresta, como as lendas das matas ciliares brasileiras. Muitos que entram em Aokigahara relatam sentir uma presença estranha, uma sensação de estar sendo observado, de ser chamado para as sombras, como se estivessem em uma peça de teatro macabra.
compassos magnéticos falham, a luz do sol luta para penetrar a densa vegetação e a desorientação se instala rapidamente. Seriam esses sussurros apenas o produto de mentes perturbadas? Ou seriam os lamentos das almas perdidas que encontraram seu fim entre as árvores, como os causos de assombração contados à beira da fogueira? A Aokigahara é um lembrete sombrio da luta contra a depressão e a solidão, e um apelo silencioso por ajuda e compreensão. Em 1986, o mundo testemunhou o horror da explosão nuclear de Chernobyl, uma catástrofe que deixou cicatrizes profundas no planeta e nas almas daqueles que a vivenciaram. A cidade de Pripyat, outrora vibrante e cheia de vida, transformou-se em uma cidade fantasma, congelada no tempo, um monumento silencioso à tragédia, como as ruínas de Pompeia, prédios abandonados, escolas vazias, hospitais desertos, tudo permanece como estava no dia da evacuação, como se os moradores tivessem simplesmente desaparecido no ar, como em um passe de mágica sinistro. Mas para aqueles que se aventuram a explorar as ruínas de Pripyat, a sensação é de que algo mais permanece ali, algo além da radiação e da desolação. Sombras se movem nas janelas dos prédios, vozes ecoam pelos corredores vazios, como em um filme de terror, e uma sensação de angústia profunda toma conta de quem ousa perturbar o silêncio, como o medo que se sente ao entrar em um cemitério antigo à noite. Seriam esses apenas efeitos da radiação na mente humana? Ou seriam os ecos das almas que perderam suas vidas naquele fatídico dia, clamando por justiça, como nas tragédias gregas? Chernobyl e Pripyat são um lembrete sombrio do poder destrutivo da energia nuclear e um testemunho silencioso da resiliência da vida em face da tragédia. No coração da Irlanda, ergue-se uma fortaleza imponente, envolta em mistério e lendas, o Castelo Leap. Construído no século XV, o castelo foi palco de inúmeras tragédias, intrigas familiares, assassinatos brutais e rituais obscuros, como se as páginas de um livro de Machado de Assis ganhassem vida. Suas paredes de pedra guardam segredos sombrios, como as masmorras de um castelo medieval, e os corredores ecoam com os lamentos daqueles que encontraram seu fim dentro de seus muros, como as cantigas de Dandines, transformadas em gemidos de dor. No porão do castelo, um poço profundo conhecido como Oublet foi descoberto, cheio de ossos humanos, um testemunho silencioso da violência que permeou a história do castelo. Mas o que mais assombra o Castelo Leap é a presença de uma entidade maligna, conhecida como o Elemental. Descrito como uma criatura grotesca, com um odor fétido de enxofre, o Elemental provoca uma sensação de pavor absoluto em quem ousa se aproximar, como se deparar com a figura folclórica do Curupira. O que seria essa entidade sombria? Um produto da imaginação ou uma manifestação real do mal que permeia o castelo, como um lobisomem à espreita na noite escura? O Castelo Leap é um lembrete sombrio da capacidade humana para a crueldade e um portal para um mundo de mistérios que desafiam a compreensão. De mansões labirínticas a ilhas amaldiçoadas, de florestas assombradas a cidades fantasmas, exploramos os lugares abandonados mais assombrados do mundo, locais onde o passado se recusa a permanecer em silêncio, como um disco riscado tocando a mesma música triste. Mas esses são apenas alguns dos inúmeros lugares onde os ecos da história ressoam com uma força sobrenatural, como as histórias contadas pelos nossos avós nas noites de inverno. Para aqueles que acreditam, os espíritos dos que partiram ainda vagam por esses lugares presos entre os mundos buscando descanso ou vingança, como as lendas dos caboclos e das iaras que habitam o imaginário brasileiro. Será que você teria coragem de se aventurar nesses locais e confrontar os mistérios que eles guardam? Ou prefere se manter à distância, deixando que os segredos sombrios permaneçam ocultos nas sombras, como os causos de assombração que preferimos não ouvir antes de dormir?